Olá, seja muito bem-vindo à Oficina da Voz 21 dias para a saúde vocal. É com muita alegria que nós vamos falar de um tema muito importante, porém ainda também negligenciado, que é a voz do professor e, claro, de todos nós que trabalhamos com a voz. Nesta aula de apresentação, nós vamos tratar sobre como cuidar da voz. E especificamente, como criar hábitos saudáveis para a voz. Eu quero agradecer você estar aqui comigo e eu espero que essa troca de conhecimento e de experiência possa enriquecer a todos nós. Eu sou o professor Fernando, sou professor de música há mais de 15 anos, estudei música na Faculdade Unisantana em São Paulo e também no Conservatório Basileiro de França, em Goiânia, em Goiás. Escrevi o livro Musicando Pedagogos, que é uma especialização em música aos professores da educação infantil, que visa utilizar a música como ferramenta na sala de aula. Neste livro, Musicando Pedagogos, eu apresento a metodologia PESAM, que significa prática, sensibilidade, apreciação e musicalidade. Tudo que a gente precisa para vivenciar a música, para fazer música de uma forma mais holística, dinâmica e simples. E com este curso da Oficina da Voz, 21 dias para a saúde vocal, eu venho dedicando a minha carreira ao ensino da música e à pesquisa sobre saúde vocal, em especial aos professores da educação infantil. O nosso propósito, o nosso objetivo é conscientizar você, professor, a cuidar da sua voz de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais consciente. E, claro, criar hábitos saudáveis para cuidar da sua voz, para protegê-la. A voz é uma ferramenta fundamental para a comunicação e para o ensino, mas muitas das vezes não damos a devida atenção aos cuidados necessários para manter a nossa voz saudável. Neste curso, Oficina da Voz 21 dias para a saúde vocal, vamos entender a importância da saúde vocal, os cuidados básicos e necessários e explorar atividades práticas que podem nos ajudar a manter a qualidade vocal e também prevenir problemas. A voz humana é composta por 3 sistemas básicos. O sistema respiratório, que são os pulmões, o sistema fonador, as cordas vocais, e o sistema de articulação e projeção, que é o trato vocal. No sistema respiratório, ele fornece o ar necessário para a formação da voz. No sistema fonador, as cordas vocais vibram, formando o som. E no sistema articulador, nós usamos todo o trato vocal, como língua, dentes, palato, mandíbula, as cavidades nasais, para formar as palavras e assim a nossa comunicação. Nesse curso Oficina da Voz, 21 dias, nas 3 semanas nós vamos trabalhar na primeira semana a respiração, que é muito importante, na segunda semana a fonação e na terceira semana a projeção vocal, concluindo assim todo o sistema fonador. Durante esses 21 dias, nós vamos te ajudar, te ensinar como usar corretamente a voz. Eu quero agora destacar o modo incorreto de usar a voz, como por exemplo a respiração torácica, onde quem expande é o seu peito, né? Quando você inspira, o peito cresce. Uma respiração inadequada vai sobrecarregar as cordas vocais. Por isso essa respiração torácica, ela é ineficiente, porque ela expande pouco os pulmões, que ele se limita aqui às costelas e essa caixa torácica. A respiração correta é a diafragmática, onde o músculo diafragma desce e os pulmões têm mais espaço para expandir, absorvendo mais quantidade de oxigênio. Então, quando você tem menos capacidade pulmonar, você tem menos projeção sonora, você tem menos controle do ar. E esse controle menor do ar
faz você sobrecarregar toda a parte de fonação e também de articulação. Então é muito necessário que você aprenda a respiração diafragmática e procure anular essa respiração torácica. O segundo ponto que eu quero destacar de uma forma incorreta de usar a voz é quando você grita, você fala muito alto. Isso vai fazer com que crie traumas nas suas cordas vocais. Pode criar nódulos, pólipos, né? Pode até sangrar, ter hemorragia. Mas você usando dessa forma, você sobrecarrega as cordas vocais. E também tossir, pigarrear excessivamente. Isso traz com que você está sempre forçando as suas cordas vocais. Isso pode inflamar, pode trazer uma rouquidão constante. Então são coisas que você deve evitar. Para isso criar novos hábitos, para evitar esses hábitos antigos. A terceira dica que eu quero deixar para vocês do uso incorreto da sua voz é falar por longos períodos, sem dar o descanso, sem dar aquele descanso para a sua voz. Então você falar por longos períodos, sem dar esse descanso para a sua voz, pode causar uma fadiga vocal. Você precisa aprender a descansar a sua voz, criar hábitos para dar repouso à sua voz, para que ela se recupere cada dia mais. E a nossa quarta dica é você não hidratar a sua voz, deixar de beber água. É muito importante que você hidrate a sua voz. Deixar de hidratar vai ressecar suas cordas vocais e criando esse atrito na hora de vibrar, de falar, vai prejudicar cada vez mais a sua voz. E também ambientes secos ou ambientes com muito barulho, né? Com ruídos, onde você tem que concorrer com a sua voz. Tem que evitar ambientes secos, ambientes barulhentos e hidratar muito a sua voz. E quais são as consequências pelo uso incorreto da voz? O mais comum é aquela rouquidão constante, causada por uma laringite, que é uma inflamação na laringe. Isso também pode gerar a sua falta de voz, né? Ou algo mais grave. Também pode criar hemorragia, que são os vasos sanguíneos que estouram na sua corda vocal, criando essa hemorragia, quando você usa de forma excessiva a sua voz. Pode causar nódulos, que são como calos entre uma corda e outra, deixando espaço para que o ar passe, né? Ou mesmo pólipos, que são bolhas que criam nas cordas vocais devido ao mau uso, tendo reincidência em hemorragia, em rouquidão, e aí vai criando essas bolhas. São efeitos gravíssimos do mau uso da sua voz. O que se deve fazer? Procurar um especialista quando você estiver com essa rouquidão constante. Procurar um otorrino, um fono, para que você possa entender o que está acontecendo e tratar essas lesões. Mas como evitar essas lesões? Uma das formas é participando deste curso 21 dias para a saúde vocal, porque você vai criar hábitos para preservar a sua voz, para evitar o excesso, para se hidratar constantemente, fazer o aquecimento vocal. Então, antes da sua aula, meia hora antes, 15 minutos, você faz um aquecimento. E os 21 dias é para exatamente você criar esse hábito, fazendo todos os dias para que ele seja automático. Vai participar da aula, faça o aquecimento correto da sua respiração, da sua fonação e da sua projeção. E eu espero que nesses poucos minutos dessa aula de apresentação eu possa ter gerado essa consciência de que você precisa cuidar da sua voz. Professor, a sua voz é muito importante. Você precisa cuidar dela. E o Oficina da Voz 21 dias para a saúde vocal tem esse propósito de te conscientizar e gerar esses hábitos saudáveis para a sua voz. Nós vamos deixar a primeira aula do primeiro dia também disponível para que você veja como funcionará os 21 dias. Eu espero você na próxima aula e espero que você possa cuidar mais da sua voz.